Even when my world is shaking, your hand will hold me still. Even when my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá Igreja, bom dia, bem-vindos a mais uma celebração do domingo. Estamos juntos mais uma vez para exaltarmos o nome do nosso Deus, para louvarmos, exaltarmos este nome que é sobre todo o nome, e estamos aqui juntos para aprender também um bocadinho juntos acerca do tema unidade. Para já, vamos louvar a Deus, bora lá? Então vamos lá celebrar com alegria, batendo as nossas palmas, exaltando o nome de Deus, porque Ele é a nossa rocha e Ele merece tudo aquilo que nós podemos fazer por Ele e muito mais, ok? Vamos lá então celebrar o nome de Deus, bora lá! A minha rocha, tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Da tua graça provei, da tua vida recebi, para habitar em tua presença. E os sinais seguirão ao que crer em ti, pois teu Espírito me guiará. Farei tudo que disseres, farei-te esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, e levo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus. A minha rocha, tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Da tua graça provei, da tua vida recebi, para habitar em tua presença. E os sinais seguirão ao que crer em ti, pois teu Espírito me guiará. Farei tudo que disseres, farei-te esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, e leva a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus.
seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus. Aleluia, louvai Deus, que reina nas nações. Seu nome é maior e vive em poder. Amém. Aleluia. Vamos continuar a celebrar e exaltar o nome de Deus nesta manhã. É bom quando nós podemos mesmo à distância estar juntos para celebrar e para exaltar o nome do nosso Deus. Ok? Vamos lá então? Bora lá. Santo, santo tu és. Oh Jesus, Santo. Aleluia, Jesus. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até, quão belo este nome é, teu nome, Jesus. Oh Senhor, se eu sei nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até, quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito és tu, Senhor, quão perfeito és tu. Teu nome é perfeito, Senhor. A morte vencida, o
véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás, Senhor. Teu é o reino, tua é a glória, Senhor. O nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor, poderoso és tu, Senhor. Aleluia, Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Senhor incomparável. Aleluia, Jesus. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, o nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome
aleluia, Senhor. Poderoso és tu, Senhor, poderoso, poderoso, poderoso. Aleluia. Poderoso é o nome do nosso Deus, amém? Poderoso, poderoso, poderoso é este Deus grandioso, Deus forte, Príncipe da paz, Pai de eternidade, amém? Maravilhoso Conselheiro, aleluia. Tão bom é este nosso Deus, amém? Aleluia, amém. Para aqueles que acompanharam o nosso grupo de crescimento de quinta-feira, ok? Nós brevemente vamos enviar para todos a resposta acerca daquele desafio que nós vos lançámos, ok? Todos aqueles que não nos acompanharam, se quiserem dar uma vista de olhos no YouTube, procurem grupo de crescimento, ok? Coloquem a data de quinta-feira, ok? Coloquem a data de 18 de fevereiro e assistam. E lá tem um desafio que nós lançamos para vocês quase no final. E podem fazê-lo também, ok? Enviar para nós. Tá bom? Muito bem. Vamos então ficar com a palavra de Deus nesta manhã. Vamos ficar receptivos à mensagem que Deus tem para nos falar nesta manhã. E que Ele possa falar connosco e possa transformar as nossas vidas através da sua palavra, ok? Vamos ficar então com a mensagem. Cá estamos nós para falar acerca do tema do pão para levar desta semana e o tema foi unidade, ok? E é sobre isso que nós vamos refletir um bocadinho hoje. E este tema encontrava-se no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Aproveitar ainda para lembrar o pão para levar já desta semana, ok? Apontem já aí, ok? O tema é frutos, ok? E o tema encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 48, ok? Se puderem, leiam, tá bom? Porque para a semana vamos estar a refletir acerca de frutos, ok? Muito bem, então agora vamos falar acerca de unidade. E o que é isto de unidade, ok? Nós vamos ver hoje que por meio de Cristo nós somos salvos, e vamos ver que antes nós estávamos afastados de Deus, mas fomos reconciliados e fomos unidos, ou seja, unificados para morada de Deus. Não é para a morada de Deus, é para sermos morada de Deus. E isto é que é unidade. E é disto que nós vamos falar hoje, ok? Por isso, estejam atentos. Se tiverem dúvidas depois, durante a mensagem, podem ir apontando. Podem depois enviar uma mensagem com as vossas dúvidas todas ou ligar, tá bom? Que é para nós conseguirmos, uma vez que nós não conseguimos aqui em direto resolver todas as questões ou solucionar todas as dúvidas que vocês possam ter, pelo menos depois da mensagem, depois da celebração de hoje. Se tiverem dúvidas, alguma questão, não sei o quê, podem colocar, ok? Que nós estamos cá mesmo para vos ajudar também e para tirarmos todas as dúvidas que vocês possam ter, ok? Muito bem, então nós vemos aqui neste livro de Efésios, aqui no capítulo 2, do versículo 11 ao 22, fala-nos acerca de unidade. E da unidade de quê? Unidade entre o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, ok? E vemos ainda um bocadinho antes, ou seja, no capítulo 1, nós vemos que, se nós lermos esse capítulo, nós vemos que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, somos abençoados por Deus somente por causa de Cristo. E vemos também que Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual a esperança da nossa vocação. Ou seja, para que nós saibamos compreender o propósito que Deus tem para nós e qual a vocação que Deus nos deu e aquilo que Deus quer que nós façamos neste reino e nesta terra, ok? Já no capítulo 2, nós vemos, e vamos analisar um bocadinho mais sobre isto, vemos que Deus nos deu o melhor presente de todos. Qual foi? Foi a salvação em Cristo, que nos livrou do pecado e da morte e nos deu a vida, nos ressuscitou, para que as nossas obras sejam boas e compatíveis com o que Cristo fez por nós, ok? Basicamente, neste capítulo 2 é isto que nós vamos
falar um bocadinho, ok? E vemos aqui Paulo, isto é uma carta que Paulo estava a escrever aos Efésios, ok? E os Efésios eram o chamado povo gentio, ok? E nós, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que não nasceram judaicas, ou que não nasceram da linhagem judaica, temos que perceber uma coisa. Temos que perceber que nós, supostamente há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, não éramos reconhecidos como podendo ser filhos de Deus. Porquê? Porque o povo eleito seriam somente os judeus, seria somente o povo judeu, ok? E aquilo que nós vamos ver hoje é que Cristo veio e mudou tudo isso. E Paulo aqui estava a escrever à igreja de Efésios, ou melhor, estava a escrever aos Efésios, à igreja em Éfeso, e a maior parte desta gente, destes irmãos que faziam parte desta igreja, eram tal e qual como nós, eram gentios, ok? Ou seja, não tinham vindo da linhagem dos judeus e por esse motivo não teriam acesso à salvação, não teriam acesso a Deus e não teriam acesso à vida eterna. Ok? Então, agora nós vamos refletir um bocadinho acerca de 3 tópicos. Eu dividi a mensagem de hoje em 3 tópicos e vamos refletir um bocadinho sobre cada um destes tópicos e sobre esta unidade que Deus quer que haja, sobre esta unidade que Jesus Cristo provocou e que Jesus Cristo criou em nós, para que nós pudéssemos viver somente para Cristo, ok? Somente para Deus, através de Cristo. Tá bom? Então, estes 3 tópicos são o passado, o presente e o futuro, ou seja, o para sempre, ok? E vamos então falar do primeiro tópico, que é o passado. E no passado nós tínhamos o quê? No passado nós tínhamos nada mais nada menos do que separação. E nós vamos ler os versículos 11 e 12 do capítulo 2 de Efésios, que nos diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, nós aqui, neste versículo, fala-nos acerca de éreis gentios na carne. O que é isto de éreis gentios ou de nós sermos gentios na carne? Refere-se ao nosso nascimento, ou seja, nós éramos gentios na carne, ou seja, o nosso nascimento nos tornou gentios. Porquê? Porque nós não nascemos da linhagem judaica, nós não nascemos da linhagem de Israel, não nascemos da linhagem dos judeus e por esse motivo nós éramos considerados gentios. Por esse motivo nós estaríamos afastados da glória de Deus e da face de Deus. Ou seja, para estes judeus, nós, enquanto gentios, éramos consideradas pessoas desprezíveis. E muitos dos judeus achavam que nós, gentios, éramos combustível para o fogo do inferno. Ou seja, os gentios tinham nascido só para alimentar o fogo do inferno, mais nada. Porque o povo eleito seriam somente eles. Ok? Então nós vemos aqui que os gentios, naquela altura, nós, enquanto cristãos, se tivéssemos vivido naquela altura, estaríamos separados de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças e promessas. Ou seja, estas alianças que foram criadas prometiam um Messias que salvaria o povo judeu do pecado e os conduziria ao céu. Okay? Nós, enquanto gentios, estaríamos afastados desta realidade. Estaríamos afastados desta opção que seria termos acesso à vida eterna e termos acesso ao céu. Nós, enquanto gentios, não tínhamos esperança. Ou seja, vivíamos uma vida sem qualquer tipo de promessas que nos motivassem a continuar vivos e batalhando por dias melhores. Ok? Nós, enquanto gentios, vivíamos também sem Deus no mundo. É isto que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, nós, se não éramos judeus, então não tínhamos o direito de ter Deus. Ou seja, obrigatoriamente, não sendo judeus, nós não tínhamos Deus. Já toda a gente considerava que nós não tínhamos Deus.
E supostamente só os judeus, naquela altura, é que serviam o Deus vivo. Ou seja, nós, nesta condição de gentios, nós supostamente estaríamos assim também. E estaríamos assim, estivemos assim, até ao dia em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. E por esse motivo, nós, enquanto cristãos, temos que ser gratos e temos que dar graças a Deus somente por esse facto. Só por aí nós já devemos ser gratos. Devemos agradecer a Deus porque Ele nos libertou e trouxe até nós uma salvação que supostamente estaria prometida somente ao povo eleito, que era o povo judeu. Ou seja, todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não eram o povo eleito, que não cumpriam a circuncisão, que não cumpriam todos os mandamentos que os judeus cumpriam, não tinham direito a qualquer salvação, não tinham direito a qualquer Deus, porque o verdadeiro Deus só era o Deus verdadeiro do povo eleito e não dos gentios. Ok? Ou seja, então aqui no ponto 1 nós vemos que nós, enquanto não aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, não temos acesso à salvação. Nós, enquanto gentios, e não só, okay? E nós vamos perceber mais à frente porquê, que não só os gentios, nós, enquanto gentios e outros, ou seja, outras pessoas que não sendo gentios, ou seja, judeus, se não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles nunca terão acesso, eles e nós nunca teremos acesso à vida eterna, se não for através do arrependimento e através da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, ok? E é aqui que nós vamos ver a unidade e vamos ver isto mais à frente. Vamos ler apenas o versículo 13, ou melhor, do versículo 13 ao versículo 18, aqui também no livro de Efésios, que nos diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós vemos aqui nestes versículos, aqui do versículo 13 ao 18, que por meio de Cristo, os cristãos não judeus foram aproximados do Deus verdadeiro. Ou seja, nós, gentios, que estávamos longe, passámos a estar perto por causa desta morte de Jesus Cristo e pelo sangue que foi derramado por ele na cruz do Calvário. Ok? Então, nós fomos reconciliados através de Jesus, ok? E fomos reconciliados nós, gentios, e os judeus também. Ou seja, ele colocou-nos a nós todos, é como se ele tivesse pegado num bocado de farinha deste lado e num bocado de farinha daquele. Ou seja, um bocadinho de farinha com fermento e um bocadinho de farinha sem fermento. Vamos imaginar. Ok? E tivesse juntado tudo, colocado tudo no mesmo saco, para utilizar essa farinha em conjunto. Ok? Então ele colocou-nos a nós, juntamente com os judeus, ok? Para que nós pudéssemos ser chamados de sua igreja e para que nós pudéssemos ser o seu corpo e pudéssemos juntos levar a mensagem de Cristo. Ok? Ou seja, Deus fez de tudo para que nós, enquanto gentios, pudéssemos estar no mesmo nível que os judeus estariam naquela altura. Só que nós vamos ver ainda que os judeus acabaram depois por não ficar à mesma altura que nós, mas ficaram um bocadinho abaixo. E vamos perceber porquê. Em primeiro lugar, apenas queria partilhar com vocês uma história. Okay? Uma história que aconteceu no mundo. Toda a gente conhece a história
da Grande Guerra, ou de uma das grandes guerras que nós passamos. Felizmente nós mais novos não tivemos essa passagem por essa história. No entanto, aprendemos essa história. Toda a gente conhece este nome de Adolf Hitler, não é? Ele foi um líder da nação alemã. E houve um senhor primeiro-ministro de Inglaterra que se chamava Neville Chamberlain, que supostamente foi à Alemanha para tentar um acordo de paz com este Adolf Hitler ainda antes de ele ter tomado a Polónia. O que é que acontece? Em 1938, este tal Neville voltou à Inglaterra todo contente porque achava, ou dizia ele, que tinha convencido Adolf Hitler a desistir da guerra. Só que o mais engraçado é que em 1939, ou seja, um ano depois, Hitler invadiu a Polónia. E foi neste mesmo ano que a Inglaterra acabou por declarar guerra contra a Alemanha. Ou seja, a grande missão de paz deste senhor Neville, ou seja, deste primeiro-ministro da Inglaterra, esta grande missão de paz tinha fracassado. E eu quis-vos contar esta história porquê? Porque nós vemos no mundo muitas missões, muitas formas de querer a paz. Muita gente cria movimentos missionários de paz, muitos países criam outros movimentos missionários, muitas organizações criam movimentos missionários, okay? E não está todo errado, atenção. Mas vemos que todas as tentativas de paz, ou todas as tentativas dessas organizações de promoverem a paz e de criarem a paz no mundo, não têm surtido rigorosamente efeito nenhum. Ou em muitas delas não surte efeito nenhum. Okay? Algumas ainda surtem algum efeito. Mas o efeito que às vezes surte é um efeito a curto prazo, porque mais tarde as guerras voltam a aparecer, os problemas voltam a surgir, as disenções continuam a aparecer. Ou seja, esta grande missão deste senhor Neville fracassou, tal como muitas missões que são feitas pelo mundo. Okay? Isto para quê? Para nós vermos de que Cristo, a missão que foi confiada a Cristo, que era uma missão de trazer paz, foi uma missão que foi 100% eficaz e ainda hoje perdura. Ok? Ou seja, apesar de muita gente dizer hoje, e tal, Cristo veio, morreu por nós, só que o sacrifício dele foi em vão. Então, continua a haver guerras no mundo, continua a haver problemas, continua a haver pessoas a discutirem umas com as outras, pessoas viradas de costas, pessoas com situações que não são iguais e por esse motivo, por não serem iguais, há sempre desavenças, há sempre trocas de palavras menos agradáveis, há sempre, não é? E muita gente pode pensar até que, então Cristo veio que supostamente era para salvar, mas ele morreu. Não é? E há muita gente que acaba por celebrar Cristo morto numa cruz, pregado numa cruz. Ok? Ou seja, a ideia que transparece é que Cristo não venceu, não cumpriu a missão de paz que ele veio trazer à Terra. Mas nós, enquanto cristãos, vemos na palavra de Deus de que a missão que Cristo trouxe, a missão que Cristo teria para trazer à Terra, foi cumprida e foi cumprida com toda a excelência. Ok? Ele conseguiu unir judeus e não judeus. E unir em que sentido? Não uniu no sentido de termos uma ligação muito comum, não. Porque os judeus têm uns ideais, nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, temos uns ideais parecidos, embora não sigamos a lei que eles seguem, ok? O ideal principal é o mesmo, mas os meios para lá chegar é diferente. Ou melhor, os meios para lá chegar são diferentes. Percebem? Ou seja, os judeus ainda continuam a acreditar na circuncisão, ainda continuam a acreditar em muitos outros meios para conseguirem atingir a salvação, para conseguirem chegar a Cristo, ou conseguirem chegar a Deus, porque segundo eles o Messias ainda não veio. Nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo,
acreditamos e temos a plena certeza, porque a palavra de Deus assim o diz, de que nós, sejamos judeus ou não, atingimos a salvação por meio de Cristo. E Cristo conseguiu unir judeus e não judeus neste aspecto, de que quer uns, quer outros, conseguem ter acesso à salvação. E então Paulo disse-nos aqui que ambos os povos se tornaram num novo homem. E aqui no novo homem não tem necessariamente que ser no sexo masculino, atenção. Não vamos agora levar tudo que tem homem para o masculino e tudo que tem mulher para o sexo feminino, ok? Por norma, teremos isso, mas quando fala em homem, aqui neste caso na Bíblia, fala-nos acerca homem enquanto criação, enquanto seres viventes, enquanto seres com alma, corpo, espírito, ok? Então Cristo veio neste momento abolir todas as leis cerimoniais judaicas, sendo elas a circuncisão, os sacrifícios que muitos deles ainda continuam a fazer, a questão de alimentos que seriam proibidos na altura, certas regras que eram necessárias cumprir, que hoje não são necessárias cumprir, as chamadas festas, as festas que os judeus celebram e que já não é necessário nós termos essas festas para conseguirmos atingir a salvação, e também a questão de guardar o sábado, ok? Ou seja, devemos sim guardar um dia para a glória de Deus, devemos guardar um dia para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para descansar tal como o próprio Deus descansou na criação do mundo, ok? No entanto, não tem necessariamente que ser no sábado, e nós vemos isso através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo continua a operar milagres aos sábados, Jesus Cristo continua a trabalhar e evangelizar aos sábados. Okay? E contrariou muitas vezes os judeus, os chamados religiosos, okay? Que continuavam e teimavam em que o sábado seria um dia em que não se poderia fazer milagres. E Jesus veio contrariar isso. Jesus veio mudar essa questão. Okay? Ou seja, com a vinda de Jesus Cristo, nós acabamos por ficar mais perto do amor de Cristo, mais perto da salvação, e até mais perto dos judeus, ok? Ou melhor, os judeus também de nós. Nós dos judeus, os judeus de nós. Percebem isto, não percebem? Porque as leis que os judeus cumpriam já não eram precisas cumprir todas. E aquilo que nós não cumpríamos, teríamos que começar a cumprir enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, ok? E nós vemos em Levítico, no capítulo 11, do versículo 44 ao 47, vocês podem ler depois em casa com mais calma, fala-nos acerca do facto de que a lei fazia distinção entre pessoas puras e pessoas impuras. E nós, enquanto gentios, éramos consideradas pessoas impuras. E os judeus, enquanto povo eleito, eram consideradas as pessoas puras, eram considerado o povo puro. Ok? Ou seja, até no próprio templo havia uma parede que separava os judeus de um lado e os gentios do outro. Okay? Ou seja, nós percebemos que naquela altura havia uma divisão terrível que dividia o povo, que dividia povo eleito de povo não eleito, povo que teria Deus e povo que jamais poderia ter Deus. Ok? E nós vemos, se formos ainda pegar no exemplo de Hitler, nós vemos que existia também um muro, por exemplo, ali em Berlim. Vemos que existia um muro que dividia também os povos, que era o povo eleito do resto. Percebem? E nós às vezes até podemos pensar assim, ainda bem que a guerra acabou, porque felizmente nós aprendemos com a guerra e a guerra não está cá e nós podemos ser um povo único e podemos trabalhar todos juntos, não é? Embora sejamos de países diferentes, embora tenhamos ideais diferentes, formas de pensar diferentes, mas podemos... Só que não é assim. Ok? A guerra aconteceu. Esta questão aqui dos judeus terem um muro que dividia gentios de judeus, isto aconteceu antigamente, aconteceu há muitos anos atrás. A questão do Holocausto aconteceu há muitos anos atrás, mas ainda hoje nós continuamos a agir muitas das vezes como se nós não tivéssemos aprendido nada com as guerras, com a questão do Holocausto, com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, com aquilo que a Bíblia nos ensina, com a queda dos muros que dividiam um povo de um lado e o povo do outro, ok?
E continuamos a agir de forma a que não tivéssemos compreendido isso. Porquê? Porque ainda hoje, e vocês vão ver que é 100% verdade, ainda hoje há muitos muros que continuam a separar muitas pessoas. E muros esses que são o preconceito, okay? Simplesmente por uma pessoa ser diferente de nós. Muitas das vezes nós já afastamos as pessoas, já maltratamos as pessoas, já colocamos as pessoas de lado. Okay? São as ideologias. Não é por eu pensar desta forma que não me posso dar com uma pessoa que pensa de outra forma. Posso mudar sim, mas tenho que ter a plena certeza de que eu tenho os meus ideais e não os vou mudar por causa disso. E aquela pessoa tem os ideais dela, ok, tudo bem. Se ela não quer mudar, tudo bem. Ok? Então, estes dois são dois exemplos de muros que ainda hoje existem. Existem muito dentro das igrejas chamadas cristãs, que é o preconceito, as ideologias, o racismo, ok? E entre muitos outros, tá bom? E nós aqui, eu gostaria de parar aqui só um bocadinho para nós percebermos de que estes muros são levantados e são levantados muitas das vezes por nós. Porque nós criamos barreiras muitas das vezes para que as outras pessoas que são diferentes de nós não se cheguem a nós. Nós criamos muros, barreiras, para que uma pessoa que seja diferente, que pense diferente, que tenha uma vida completamente diferente da nossa, se chegue a nós. Nós criamos estes muros para que as pessoas não se cheguem a nós. Ok? E aqui nesta questão do racismo eu queria que nós percebêssemos uma coisa. Racismo não existe quando nós queremos que a lei seja cumprida. Isto não é racismo, atenção. Eu tenho visto muitas coisas pelas redes sociais que muitas vezes eu envergonho-me da forma como nós brincamos com o termo racismo, como nós brincamos com estes termos. Não é? E são estes termos que muitas das vezes vão acabar por separar mais o povo, dividir mais o povo ainda. Ok? Que são questões em que, por exemplo, um GNR manda parar alguém de uma cultura portuguesa, ok, tudo bem, mandou-me parar, tudo bem, tenho que pagar a multa, tudo muito bem. Manda parar alguém que é de uma outra cultura, racismo, mandaram parar só a mim, não sei o quê, papapé. Não, calma aí. Não é racismo, estão a cumprir a lei. Ponto. E muitas das vezes nós, como cristãos, vamos ser rotulados de racistas. Muitas das vezes. E nós temos que ter a plena certeza de que, apesar de sermos rotulados como racistas, nós, enquanto cristãos, devemos ser sempre um povo, devemos ser sempre, como igreja, devemos ser sempre... como é que eu ia dizer esta palavra? Devemos chegar, ou permitir que as outras pessoas cheguem a nós e permitir que as outras pessoas se sintam bem à nossa beira, mesmo sendo diferentes. No entanto, se estamos num local, se estamos num espaço, se estamos num país, se estamos em algum sítio em que há certas regras que têm que ser cumpridas, temos que cumprir e fazer cumprir essas regras. E muitas das vezes seremos rotulados de racistas por causa disso. Muitas das vezes seremos rotulados de racistas porque há regras que na igreja são necessárias cumprir e as pessoas não querem cumprir, mas têm que cumprir. Sejam elas portugueses, não portugueses, amarelos, azuis, vermelhos, o que for, têm que cumprir. Ok? E é isto que ainda hoje gera muitas discussões, muitas disenções, e nós, se calhar, com mais tempo, noutra altura, vamos refletir um bocadinho acerca deste tema e vamos ver mais profundamente o que é que Deus diz acerca deste tema, que é o tema do racismo, ok? E como terceiro ponto, para nós também terminarmos a nossa mensagem, nós vemos no versículo 19, 20 e 21 o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Ok? Então Paulo aqui usa, dentro do para sempre, ou seja, da questão da unidade, Paulo, usado por Deus, fala-nos acerca de 3 tópicos, 3 ideias que nós temos que ter em atenção. Em primeiro lugar, fala de uma nação. Ok? Israel,
há uns anos atrás era considerada a nação santa, a nação escolhida por Deus. Só que eles rejeitaram Jesus. E então a Igreja de Cristo, ou seja gentios, não gentios, apenas aqueles que seguem a Cristo, ok? Tomou o lugar de Israel como uma nova nação adquirida, santa e escolhida por Deus. Ou seja, o pecado dividiu a humanidade, mas Cristo criou uma nova nação, que é uma nação que, apesar de cometer pecados, ok? É uma nação que se humilha perante Cristo e que, tem a sua remissão dos pecados através de Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue que foi derramado naquela cruz, ok? Então, em segundo lugar, aqui Paulo fala-nos acerca de família. Quando nós cremos em Jesus, tornamo-nos membros da família de Deus. Em Cristo, nós somos irmãos uns com os outros. Por isso é que muitas vezes nós tratamos por irmão X, irmão A, irmão B, irmão C. E aqui há um problema às vezes muito grande. Tratarmos por irmão pessoas que não são, que nós sabemos que não são pessoas da família. Okay? E nós aí temos que ter noção de que temos que saber distinguir um irmão de uma pessoa que não é nosso irmão. E se não for nosso irmão, até eu não vou estar a tratá-lo por irmão, vou tratá-lo pelo nome que é. Ok? Perceberam? Ou seja, não há mal nenhum nós na igreja chegarmos à beira de uma pessoa, tratarmos, olá senhor não sei o quê, olá irmão, paz do senhor. Não há problema nenhum. Ok? Porque nós, enquanto cristãos, temos que ser verdadeiros. Enquanto cristãos, nós temos que olhar para aquilo que Cristo foi e não devemos olhar para aquilo que as pessoas vão pensar, para aquilo que as pessoas vão... Não. Se é nosso irmão, se segue a Cristo, se segue a palavra de Deus e se a sua vida transparece isso, então sim, é meu irmão. Okay? Agora, se não transparece, amigos, desculpem lá, mas não é. Está bem? Então, vemos também aqui que não há nenhuma barreira social, étnica, cultural, linguística ou económica. Porquê? Porque nós, enquanto seguidores de Cristo, somos um em Cristo. E é isto que nós temos que aprender muito bem. Nós somos um em Cristo. Sejam aqueles que têm mais dinheiro, sejam aqueles que têm menos dinheiro, sejam aqueles que são mais literados, sejam aqueles que são menos literados, sejam aqueles que tenham uma função muito ou um cargo muito alto na sociedade, sejam aqueles que trabalham num local com um estatuto muito baixo na sociedade, ok? Seguindo a Cristo, cumprindo os seus mandamentos, somos um em Cristo, ok? Então aqui Paulo diz-nos também que nós fomos adotados pelo mesmo Pai e por esse motivo somos herdeiros da mesma herança. E esta é uma herança e é a herança que nós, enquanto pessoas, temos que seguir. Não heranças da terra, não heranças a nível de dinheiro, monetário, seja lá o que for. Não. Esta herança, que é a salvação, é a única herança que nós devemos correr atrás e que nós devemos ter força e devemos lutar para conseguir tê-la. Ok? E isto porquê? Porque Deus nos disse que nós iríamos morar no mesmo lar. Ok? Por isso é uma herança que todos nós vamos utilizar e vamos usufruir e não tenham medo porque ninguém vai ficar com um quartinho lá dos fundos e alguém vai ficar com o quarto que tem vista para a marina e para a praia. Não, nada disso. Todos nós vamos ter um lar igual. Okay? Não há cá quartinho dos fundos, arrecadação, não. É o que é e mais nada, tá bom? Porque Cristo é assim que nos diz. E em terceiro lugar, e por último, fala-nos de santuário, ou seja, nós, enquanto igreja, somos santuário de Cristo. E nós sabemos que somos santuários de Cristo, porquê? Porque em Gênesis, Deus andou com o seu povo. Deus andou com Adão e Eva. Deus andou com tantos outros, ok? Em Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo no tabernáculo. Ou seja, Deus mandou construir o tabernáculo para que Deus estivesse ali dentro, ok? A habitar com o povo. Só que o problema é que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. No livro de Reis, nós vemos que Deus habitou no templo. Ou seja, foi edificado um templo e Deus habitava lá no templo. Só que Israel tornou a pecar e a glória do Senhor abandonou o templo. Ok? Então Deus habitou no corpo do seu filho. E o que é que aconteceu? Os homens despiram-no e pregaram-no na cruz. Ou seja,
Deus veio mais uma vez, Deus veio para aí 3 ou 4 vezes para estar junto do povo. O que é que o povo fez? Porcaria atrás de porcaria. Problema atrás de problema. Ok? Pregaram Jesus na cruz. Só que hoje, por meio do Espírito Santo, Deus habita na igreja. Ou seja, habita no meio de nós. Habita dentro de nós, enquanto cristãos. Ok? Então, em conclusão, ponto número 1. Por meio de Cristo, os salvos antes afastados de Deus são reconciliados e unidos para a morada de Deus. Ponto número 2, para não esquecer. Tu não és judeu e por isso és gentio. Antes vivíamos sem Deus, sem esperança, mas isso foi modificado em Jesus Cristo. Ponto número 3. Ser grato a Deus que te transformou em algo melhor do que ser gentio ou judeu. Ele tornou-nos em novas pessoas, tornou-nos num povo santo. Ponto 4. Lembra-te que Cristo desfez a inimizade entre nós e Deus. Ou seja, quebra preconceitos, aprenda a amar os outros, ser cordial, ser amável, ser paciente, ser perdoador, ser humilde. Aprende que a unificação que Cristo fez pode e deve ser expressa na prática. Não é só saber que temos que ser cristãos aqui. Não é só saber que temos que ser cristãos aqui. Temos que saber que somos cristãos e temos que demonstrá-lo aqui, em atitudes, ok? Em formas de chegar às outras pessoas, ok? E por fim, somos povo, família e santuário de Deus. Deus só habita em locais puros e santos, ok? E é isto que nós temos que ter a plena certeza, de que nós, se não nos santificarmos diariamente, se não nos humilharmos diariamente, e se não quisermos que Deus faça a sua obra em nós, aquilo que vai acontecer é que Deus se vai apartar de nós e deixamos assim, num estalar de dedos, de ser o templo do Espírito Santo e o templo onde Deus habita. Ok? E então uma pergunta que eu te queria deixar, para que nós pudéssemos refletir agora enquanto cantamos, e para terminarmos a nossa mensagem de hoje, é: como está a tua vida? E como é que tu tens agido enquanto cristão? Ou como é que tu tens feito, ou seja, como é que tem sido o teu agir, como é que tu tens lidado com as outras pessoas, como é que tu tens feito a tua vida dizendo-te cristão? Será que a tua vida tem sido como um cristão? Ou será que a tua vida tem sido como um gentio, como alguém que não conhece a palavra de Deus, como um judeu que não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ok? Vamos refletir um bocadinho sobre isto. Bem, vamos refletir então nesta pergunta que foi lançada agora, enquanto louvamos o nome de Deus. Vamos refletir um bocadinho, vamos ver como tem sido a nossa vida. Amém? Como é que nós temos agido enquanto cristãos? Como é que nós temos refletido o amor de Deus? Amém? Bora lá então. Simples eu venho a ti, por pureza a pedir, para te louvar em verdade e adorar só a ti. Deus tira tudo em mim, até ter-te só a ti. Vou regressar ao meu primeiro amor, só a ti. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo. E
para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Santo, oh Senhor. Santo Senhor, aleluia. Quebrantado venho a ti, ao bom e perfeito Deus, para te louvar em verdade e adorar só a ti. Dá-me um coração puro, leva-me até a ti. Vou regressar ao meu primeiro amor, só a ti. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo. E para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo, como te amo, como te amo, como te amo, meu Senhor. Como te amo, Senhor, como te amo, como te amo, meu Senhor. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo. Para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo. Aleluia, Jesus, como te amo, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Quebrantado venho a ti, ao bom e perfeito Deus, para te louvar em verdade e adorar só a ti. Dá-me um coração puro, leva-me até a ti. Vou regressar ao meu primeiro amor, só a ti. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo. E para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo, como te amo, como te amo, como te amo, meu Senhor. Como te amo, como te amo, como te amo, meu Senhor.
cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo, e para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo. Como te amo, como te amo, meu Senhor. Como te amo, como te amo, como te amo, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos bater as nossas palmas, amém? Bora lá, todos ao ritmo. Bora lá, celebrar o nome de Deus. E levo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão. Meu Pai, grande é o teu poder, sentado no alto trono estás. Bora lá, igreja! No mundo és tu minha porção, descansarei em ti, confiarei no teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. E leva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão. Meu Pai, grande é o teu poder, sentado no alto trono estás. No mundo és tu minha porção, descansarei em ti,
que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender, eu quero a confiar. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender, eu quero a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender, eu quero, Senhor, a confiar em ti. Aleluia, Jesus. A minha vida entrego em tuas mãos. Descansarei em tua provisão. Para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia! Que Deus vos possa abençoar imensamente. Quinta-feira estamos cá novamente para os nossos grupos de crescimento às 21 horas e às 10 horas de domingo, ok? Aleluia! Amém! Deus vos abençoe. Bênçãos do Pai. Tchau, tchau!